Meu nome é Dieleis, sou mãe do Samuel Henrique, de 12 anos, tem autismo e TDAH. Minha família ela não quis aceitar muito sobre o autismo de Samuel. E assim, até hoje não quero aceitar, mas eles relevam. Quando eu peguei o diagnóstico dele, eu fiquei parada na sala da doutora Bruna Scholle. Não queria acreditar. Mas, então, se foi Deus que me deu, tive que aceitar. Na escola, falaram que eu tinha que levar, eu não queria acreditar. Enrolava, e quando marcaram pra mim ir, eu fui. A doutora disse pra mim que ou ele tinha autismo ou TDAH. E deu autismo e TDAH. Fiquei sem chão, porque eu não queria acreditar, né? Meu mundo assim desabou, porque precisei muitas vezes desistir, só que já não confio em Deus que dá tudo certo, mas pra mim não foi fácil. E hoje em dia não tá sendo muito fácil ainda, né? É muito não na cara que a gente pega. É muito difícil. É muita força na cara. Só a gente mulher típica que sente o que eu sinto. Na escola tem um apoio, mas assim, não muito, porque nem tudo ele come. Ninguém vê de casa, é o que eu passo com ele. Nem tudo ele come. Ele vai pro banheiro, eu tenho que levar, é eu. Nas minhas costas, tudo é eu. Aí o pessoal pensa, mas é mimado. Mas não, gente. Eu não julgo pra não ser julgado, porque dói muito, eu já pensei muito em desistir. Mas quando ele veio dar aquele abraço, aí muda tudo, mas... que eu já testei desistir já. Meu nome é Margarida, sou mãe atípica da Emily e da Rebeca. A Emily tem 6 anos e a Rebeca tem 2 anos. A princípio, eu recebi, assim, foi um pouco de alívio, porque eu achava que, por eu não conseguir cuidar delas duas, conciliar, cuidar de casa e de mim, eu achava que o problema era eu, que eu não conseguia educar elas, porque elas brigavam muito, desde pequenininha. A Emily batia na Rebeca, atacava as coisas nela, e eu achava que o problema era eu, né? Quando eu me deparei com o autismo, eu achei que foi uma luz para mim, porque eu já estava meio depressiva, eu não conseguia mais conciliar nada em casa. Eu passava o dia cuidando delas e à noite lavando roupa e cuidando da casa, eu já estava esgotada. Encontrei a Adriana Rogério. Eu estava muito depressiva, não sabia o que fazer, eu não entendia, eu procurava os clínicos e os pediatras, eles só sabiam dizer que a Emily ia ser uma criança que não ia socializar com ninguém, que ela não ia ter amigo, e o autismo não é isso, né? A gente vê que ela ama a irmã dela, mas ela tem um momento dela, ela gosta de estar no canto dela. Então, quando a FAG entrou na minha vida, foi fundamental, porque eu pude entender que o autismo não é o fim, né? Não é o fim da minha família, não é o fim das minhas filhas. É o início, elas veem o mundo de outra maneira, é outra expectativa. Se a minha mãe tivesse me acolhido com os profissionais, hoje eu teria uma vida normal e eu não tenho, né? Eu passo às vezes 20 dias de cama por crises epiléticas. Eu sou prova de que tratamento cedo muda a vida da pessoa. Ninguém escolhe ter um filho autista. É importante para mim de saúde, uma coisa que mudou muito nossa vida. Não gosto de falar sobre isso. A gente tem que se acostumar, né? Eu saí do meu trabalho, que eu administro fazenda. A nossa vida mudou completamente, ver onde nós viemos parar, né? Nossa vida era outra. A gente vivia super bem.
As pessoas dizem que criança com espectro ou que tem deficiência intelectual geralmente não são comunicativa, né? Não consegue se expressar, e a Emily, ela se expressa muito bem. Ela louva na igreja, ela consegue explicar um pouco as historinhas que ela lembra. Muito carinhosa. A Rebeca, ela é carinhosa já no jeito dela, né? Que tem hora que o carinho dela é meio bruto, mas ela ainda consegue ter os momentos dela de carinho, e quando ela vem Isso assim. é só quando ela tá estressada. É. Só quando ela tá estressada. Oi, eu me chamo Kamala, tenho 43 anos, sou pedagoga de profissão, estudante de psicologia e mãe. O que me levou a procurar o diagnóstico de autista tem a ver muito com aquilo que eu via na minha filha, né? Também por ter passado pela UTI na Covid, antes das vacinas, eu tive um transtorno do processamento sensorial, que é todos os meus sentidos ficaram amplificados. Então eu ouvia muito, o cheiro é muito mais forte, o toque é mais forte, a visão é mais forte. Então eu comecei a investigar achando que eu estava com problema de memória, com problema de glaucoma, muita enxaqueca, achava que estava com alguma coisa no cérebro, né? Um tumor, não sei. Às vezes as pessoas elas tentam ter um preconceito sobre o diagnóstico, né? Então ela começa a se auto-identificar de alguma forma com as características do autismo. A gente não chama sintomas, né? Porque não é uma doença. Então a gente começa a se auto-identificar e muitas pessoas ainda têm aquele preconceito de que o autismo é uma doença e não buscam um diagnóstico. A importância do diagnóstico é, além de ser libertador, né? Ele vai ressignificar toda a nossa história. Eu tive situações, eu sempre fui calada, eu comecei a conversar, eu acho que eu tinha uns 12 anos, né? Mas eu não falava por opção. Não via sentido em ficar me comunicando com as pessoas, né? Então, assim, na adolescência eu já sofri um abuso, porque eu não conseguia fazer leituras sociais, eu não conseguia interpretar os sinais de que a pessoa estava, né, com essas intenções. Então, quando eu olho para aquilo depois do diagnóstico, para essas situações mais marcadas, eu observo assim, ali era o autismo e eu não conseguia identificar, né? E passo a me culpar menos pelos meus erros, a me cobrar menos, a aceitar os meus limites. Então, fazer com que as pessoas entendam essas particularidades, ou pelo menos o básico do autismo, sem o preconceito e o capacitismo, que o preconceito contra a pessoa com deficiência é o capacitismo, ele não seja assim tão escancarado, né? E nem velado. É o que eu defendo. E aí eu sou muito ativista nessa área, né? As pessoas às vezes me conhecem por essa fala, né? Que eu sou anticapacitista, né? Sou mesmo contra, sou a favor dos direitos, sou a favor de que as pessoas entendam do autismo para elas pararem de querer que a gente se encaixe num lugar que você nunca vai se encaixar, porque a gente não é uma pessoa tipicamente normal. Aliás, a gente nem sabe o que é normal, né? A minha filha teve o diagnóstico primeiro e depois eu tive contato com alguns alunos autistas na UFAC, né, no meu setor de trabalho. E isso me deixou bastante curiosa sobre o meu próprio diagnóstico, né? Eu sempre me percebi diferente, mas não sabia o que era. Então, a partir desse contato com o diagnóstico da minha filha e dos jovens na UFAC, foi que eu tive essa curiosidade e fui atrás. E foi muito bom para mim, porque foi um divisor de águas, eu pude me cuidar melhor, pude procurar mais qualidade de vida, né? O autoconhecimento também, que era algo que eu já vinha atrás, então isso fechou o ciclo. A gente passa por uma fase, tanto nossa individual quanto mãe, quanto sujeito enquanto mãe, de negação, de luto, né? A gente tem uma vontade de que as coisas sejam mais fáceis. Então, para a gente seria mais fácil se a gente fosse uma pessoa comum e o filho também fosse, né? Tivesse um desenvolvimento típico, para que a gente não tivesse que buscar as terapias, essas alternativas, né? Essas formas de se entender melhor, de entender melhor o outro, de como é que funciona tudo isso. Então, é muito complexo. Ao mesmo tempo, depois que a gente se aceita, a gente passa a se respeitar melhor e a pedir respeito também. Eu fico feliz, ao mesmo tempo meio conflitada, porque
ainda existe muita resistência por parte das pessoas, da sociedade em geral, em reconhecer o autista adulto, dá a impressão que o autista ele não cresce, é sempre aquela criança, né? Então, ou que às vezes a gente quer chamar a atenção, quer aparecer, então foi atrás desse diagnóstico para chamar a atenção, né? Sendo que é o contrário, né? A gente que é autista, a gente quer se recolher, então não é sobre isso, né? A gente corre atrás de que as coisas sejam melhores, principalmente para a futura geração, né? Eu desejo e a minha alegria toda vez que eu faço uma palestra ou que eu falo alguma coisa a respeito do assunto é que as pessoas se conscientizem e esse mundo mude para que eles encontrem um mundo melhor no mercado de trabalho e tudo, onde eles forem, né? Que quando eles falarem que são autistas, as pessoas não duvidem, mas que eles só acolham, que é isso que a gente precisa, de acolhimento e de respeito. Eu sou a professora Adriana Rogéria, sou mãe atípica, também tenho um diagnóstico de TEA. Eu sou presidente e fundadora da Associação de Autistas em Senador Guilmarte. E após o diagnóstico do meu filho, eu senti a necessidade de ajudar outras mães que estavam passando pela mesma situação. Porque quando você recebe um diagnóstico, junto com o diagnóstico vem toda uma preocupação, vem toda o pensamento de dificuldade, como que você vai fazer, como que você vai caminhar, quais são os passos, né, que você tem que seguir, quais são os caminhos para cuidar do seu filho. E eu tive que aprender isso sozinha, mas eu pensei, né, por que não ajudar as dezenas de famílias que a gente tem no município? Grande parte dessas famílias ainda não tinham diagnóstico, justamente pela falta de informação. E através da associação, a gente conseguiu levar até a população, né, principalmente as famílias em estado de vulnerabilidade, informações sobre a busca do diagnóstico, tratamento, direito da criança com necessidade especial e principalmente criar uma rede de apoio. Muitas crianças estão tendo diagnóstico tardio, já na adolescência. Adultos estão conseguindo seu diagnóstico na fase adulta, justamente pela falta de informação, pela falta de apoio, pela falta de uma rede de apoio que vem ajudar essas pessoas. Eu mesma consegui o meu diagnóstico, só tive meu diagnóstico na fase adulta, porque há algum tempo atrás a gente não se ouvia falar em autismo ou outras deficiências. E hoje eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, precisaram de diagnóstico e não tiveram apoio social. E através da associação, nós queremos apoiar não só as crianças que precisam do diagnóstico, acompanhamento e apoio social, mas como também as famílias. Eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele ia fazer 4 anos. O diagnóstico é assustador. Eu acredito que para todas as famílias, na hora que recebe o diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa é no preconceito, porque a gente sabe que, apesar de se falar muito em inclusão, a nossa sociedade ainda não está preparada. Então a gente enfrenta dilemas, desafios de como vai ser a vida dessa criança na escola, a vida social, o tratamento e todo o desenvolvimento que essa criança vai precisar de uma ajuda e um suporte a mais. Sou Maiara Nogueira, tenho 44 anos e agora eu sou psicopedagoga. Por que eu falo agora sou? Porque eu também estou cursando psicologia para entrar no ramo da neuropsicologia. Então, eu sou a mãe atípica também, mãe de um menino autista e TDAH. E estou me descobrindo autista, porque já fiz teste, então só estava faltando o laudo. Também sou uma pessoa neurodivergente. Então hoje eu trabalho com dificuldade de aprendizado, sou a terapeuta do aprendizado. Trabalho com crianças, adolescentes e adultos que têm dificuldade no aprendizado, como dislexia, descalculia, dificuldade intelectual e todas as outras que apresentam referente ao aprendizado e o lado emocional. Hoje em dia o desafio maior está referente a ligar a educação com a saúde. Porque tem uma lei que está em trâmite, que a psicopedagogia, ela não é nem da pedagogia e nem da psicologia. A gente é uma área que estuda o aprendizado, né? Trabalha com a neurociência. Então a dificuldade maior é
ter a nossa profissão reconhecida. E hoje em dia, a área da educação, a dificuldade é a inclusão de tarefas adaptadas. É muito difícil a gente trabalhar o plano individual dos nossos pacientes. Eu sempre tenho um vínculo terapêutico, né? Eu tento entrar no mundo dele. Se aquela criança que ela gosta de jogos, eu vou falar com ela sobre os jogos. Na maneira que ela tiver o hiperfoco, eu vou trabalhar as letras, os sons, os números, né? Tento trabalhar com o mundo dela. Eu não adentro o meu paciente de uma forma que ele não entenda. Eu vou com ele, a gente vai trabalhar de acordo com o hiperfoco dele. Uma das mais dificuldades é quando a família ela rejeita a característica da criança. Tipo, ela percebe que a criança tem dificuldade no aprendizado, mas a mãe ela quer porque quer que a criança aprenda, mas muitas vezes a criança não consegue nem ficar sentada. Então a gente tem que fazer a mãe raciocinar que a gente precisa elaborar uma forma da criança se sentir incluída naquele aprendizado. Por isso que eu falo que a psicopedagogia é uma das profissões mais importantes para o autismo, porque é a gente que faz a inclusão dele na escola. A melhor forma de um profissional ou de um parente de um autista que cuida de autistas estar atualizado é trabalhar, é pesquisar, é qualificar-se, é buscar o conhecimento, trabalhar na prática com esse público. Então, os desafios são imensos, tanto para nós profissionais como neuropsicólogo, tanto para o conselheiro tutelar, como para o médico, como para os professores. E a forma de o profissional estar atualizado não tem outra, estudando diariamente sobre o autismo. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, ele zela pelo direito da criança e do adolescente. E nós aqui do Terceiro Conselho, nós levamos muito sobre esse assunto às escolas. Há uma troca de conhecimento, nós levamos o conhecimento das leis e dos autistas para as escolas e vamos trabalhando juntos para promover o conhecimento importante nessa área. Eu quero dizer para você que vai ver esse documentário que a melhor forma de tratar as pessoas, principalmente as crianças autistas, é amando elas e não julgando. Quando você julga uma criança pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela nasceu, você comete uma crueldade sem tamanho. O autismo, ele não é contagioso, ele não é uma doença. O autismo não é uma escolha da família e não é a escolha de quem nasceu autista. Então a melhor forma de você descobrir o novo é amando esse autista, essa criança, apoiando as causas, divulgando e fazendo parte da rede de apoio. Nunca julgar aquilo que você não conhece. E às vezes o preconceito está dentro de casa. O meu nome é Aldemar Cândido Filho, eu sou médico de formação, sou carinhosamente conhecido como Dr. Mazinho. Eu sou especialista em medicina intensiva, em medicina legal, porém já não exerço mais nenhuma delas. Atualmente eu me dedico à medicina da família com foco numa especialização em transtorno do desenvolvimento, sendo mais específico na parte do autismo e suas comorbidades. O diagnóstico, embora não pareça, pelo fato do autismo hoje estar muito em evidência, ele é difícil, ele é complexo. Os grandes conhecedores, os grandes estudiosos dizem que o diagnóstico é observacional, comportamental. Eu preciso juntar várias informações, avaliar a criança, conversar com pais, com família, com escola, quando necessário, se a criança estiver em idade escolar, para que eu possa fazer milhares de testes, são muitos testes que devem ser aplicados, não só pelo médico, mas também por uma equipe multidisciplinar. Às vezes é necessária a avaliação do psicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, isso para que não haja erro, porque o autismo é uma condição crônica, irreversível, que tem tratamento, mas não tem cura. Essa palavra cura não se encaixa nesse transtorno. As medicações não tratam autismo. As medicações tratam sintomas. E não é capaz de eliminá-los.
A medicação ela deve ser usada sempre depois que todas as abordagens terapêuticas tenham sido esgotadas e sem nenhum efeito benéfico com a criança. É necessário o treinamento e o tratamento dos pais. Somos pais adoecidos. Somos famílias adoecidas. Isso é fato. Quando acontece esse diagnóstico, todo mundo adoece um pouco. Tem transtorno psicológico, vem insônia, vem a depressão, vem a ansiedade. Temos casos bem extremos de complicações. Meu nome é Daiane Martins, sou nutricionista, tenho 38 anos e sou especialista em nutrição clínica e também hoje em autismo com seletividade alimentar. Às vezes a gente não tem muito em mente a importância da alimentação, né? E a alimentação ela é primordial para tudo. Às vezes a gente quer que a criança vá bem na escola, mas como que essa criança vai bem na escola se ela tem uma seletividade alimentar que ela come pouquíssimos alimentos, né? Às vezes a gente até deposita essa criança lá na escola e passa o dia todo lá e ela tá lá sem comer. E aí como é que essa criança vai conseguir ter vitaminas, minerais para poder conseguir se concentrar na escola? Então tudo isso vai impactar na imunidade dessa criança. Às vezes a criança tem ali, não se alimenta e acaba toda hora adoecendo. Então isso vai impactar também ela lá dentro da escola. A janela de seletividade alimentar, ela está mais focada ali entre 1 ano e meio, a partir de 1 ano e meio dessa criança, tá? Claro que tem crianças que vão apresentar seletividade alimentar já na alimentação exclusiva, tá? Que ele já escolhe a mama que ele vai pegar, tá? Mas na maioria dos casos, ele vai apresentar ali a partir de 1 ano e meio, tá? E alguns comportamentos de seletividade alimentar. Crianças típicas, elas vão apresentar em 65% a probabilidade de ter essa seletividade natural. Já em crianças atípicas, com TDAH, com autismo, ela vai ter 95% de probabilidade de ter seletividade alimentar. Então, essa criança, a partir desse 1 ano e meio, essa criança já começa a dar uma queda na alimentação. Então, esse já é um momento em que os pais precisam ter um olhar e já buscar ajuda. Quanto mais cedo, quanto mais precoce conseguir trazer um atendimento para essa criança, menos consequência pode estar ocasionando. Porque cada dia que passa, se é uma criança com seletividade alimentar, ela é tendenciosa a ir diminuindo o repertório e reduzindo. O alimento que comia já não come mais. Assim, nós trabalhamos também a parte da conscientização dos pais, de estar mudando algumas coisas dentro de casa, alguns estilos de vida, né? Hoje o celular aí tá... O menino chora, a mãe dá o celular porque ele se acalma. E ela não sabe que isso daí vai trazer um problema futuro, né? Porque a gente está deixando de trabalhar uma problemática agora e adiando uma problemática futura bem maior. Então, a minha orientação, ela já começa com alguns comportamentos, que é o comportamento do quê? De retirada de celular, de retirada de desligar a televisão, fazer um ambiente calmo, tranquilo na hora das refeições, que alguém da família sente com essa criança, faça um momento bom, que mostre que aquele momento ali do almoço, das refeições, é um momento saudável, que é necessário para aquela criança, qual a importância que essa criança tem de se alimentar, de ficar saudável, e explicar para ela qual é o momento mesmo. E às vezes as crianças têm um pouco de resistência, vai chorar, não vai querer se manter na cadeira, mas faz parte e a gente precisa modelar esse comportamento. Olá, eu me chamo Mirla, eu sou psicóloga, sou especialista em intervenção precoce no autismo, também sou orientadora do projeto Impact, que é um modelo de intervenção voltado para o treinamento parental, e já estou nessa área do autismo, já vão fazer 7 anos. Bom,
Para quem não sabe, eu sou pioneira do projeto Impact aqui no Brasil. É bem assim curioso como que foi esse processo, porque como eu mencionei para vocês, né, desde que eu me formei eu já atuo na área do autismo. Eu comecei atuando como acompanhante terapêutica, então eu atendia as crianças, mas recebia supervisão de outros profissionais, e algo que eu sempre tive contato na minha prática foi com relação à dificuldade, às vezes, dos pais seguirem as orientações. Isso era algo que eu escutava muito, né? Desde a graduação já era comentado que a dificuldade de se trabalhar com crianças era justamente o engajamento dos pais no processo. E a gente sabe o quanto é importante isso para que a gente consiga ver avanços no desenvolvimento da criança. Bom, existem vários modelos de intervenção que podem ser utilizados com crianças, com pessoas autistas. É sempre muito importante a gente considerar as características de cada criança, qual é a necessidade da criança no momento, para selecionar qual modelo vai ser mais adequado. Mas eu costumo dizer, e eu costumo perceber muito na prática também, que, por exemplo, no início da intervenção, é muito importante que os pais já recebam esse treinamento, essa capacitação. Porque existem os modelos de intervenção que são mais focados na intervenção direta com a criança. Então, o profissional realiza avaliação, traça um plano de intervenção e aplica diretamente aquele plano com a criança. Esse modelo ele também traz resultados positivos. Geralmente, os profissionais também compartilham estratégias com os pais, mas é algo diferente de uma intervenção realmente focada no treinamento parental, como é o caso do Projeto Impact. Então, desde o momento da avaliação, os pais estão presentes, eles também trazem informação em relação ao que eles percebem no dia a dia. Então, realmente é um processo assim, muito rico e que auxilia de forma mais efetiva nesse aprendizado dos pais. O Projeto Impact ele é mais indicado para crianças com idades entre 1 a 6 anos. Claro que se tem crianças mais velhas que também apresentam desafios na comunicação social, a gente pode estender esse treinamento, mas o mais indicado é de 1 a 6 anos de idade. A maternidade atípica não é só crises, né? A gente tem os momentos de alegria, de carinho em família, igual todas as outras famílias, né? A diferença é que a família atípica ela só tem mais força para lutar, né? Na verdade, eu não entendia assim, desse negócio de autismo, né? E na minha mente era uma coisa perigosa, né? E eu ficava chateado com minha esposa, que ela começava a falar isso. Eu ficava chateado, eu digo, não tem como minha filha ser desse jeito. Porque eu vi ela do jeito que ela é, né? Animadinha. E eu passo uma mensagem para os pais que muitas vezes abandonam isso por causa dos seus filhos, que tem essa aqui, né, autismo, né? E uma mensagem que eu passo que não abandone sua família. É, meu filho. E é isso. Eu tenho que agradecer a Deus por ter vindo na minha vida. Eu também te amo, mãe. Também te amo.